Olá, gente. Bom dia. Não, vou... Bom, deixa eu parar aqui de novo. Vou começar. Olá, meu nome é Thiago. Eu sou estudante de psicologia do Centro Universitário UNA. Estou junto com meus colegas de sala, Lincoln, Jéssica, Késia, Thalita. Está faltando o Erlander, faz parte do nosso grupo de trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho sobre a unidade curricular Análise e Modificação de Comportamento, estamos sendo orientados pelos professores Acrício Gonçalves e Gustavo Barreto. Qual que é o nosso objetivo com esse trabalho? É apontar algumas alterações de comportamento de crianças, principalmente as crianças que estão na terceira infância, ali entre os 7 e 10 anos de idade, 7 e 11 anos, e essas alterações de comportamento que podem sugerir que essa criança esteja sendo ou foi vítima de algum tipo de abuso, sobretudo o abuso sexual. Então, vou começar contextualizando um pouquinho desse trabalho, trazendo dados, em sua maioria, dados que foram retirados do relatório de 2019 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Então, é super recente. E aí, na sequência, os meus colegas vão falar outras coisas tão importantes quanto esses dados, que só corroboram esses dados, tá bom? Então, segundo o levantamento feito pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, instituição ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2019, houve um aumento no número de denúncias apontando a violação de direitos da criança e do adolescente. Então, em 2019, o Disque 100, que é o principal canal de denúncia, registrou 86.837 denúncias de violação de direitos humanos contra crianças e adolescentes, 14% superior em relação a 2018. Esse número, gente, equivale a 55% do total de denúncias registradas pelo Disque 100. As principais violações sofridas por esse grupo são em escalada decrescente. Então, a gente fala de negligência, de violência psicológica, física, sexual, institucional e exploração do trabalho. Entre os estados que mais figuram maiores números no que tange essas denúncias, Mato Grosso do Sul concentra, violações contra o grupo de crianças e adolescentes, 67,7 denúncias a cada 100 mil habitantes, seguido pelo Distrito Federal, com 62,61 denúncias a cada 100 mil habitantes, na sequência Rio Grande do Norte, e aí, no sentido inverso, os estados da Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul demonstram uma taxa de denúncias abaixo da metade das máximas e inferior à média nacional, de 41,3 denúncias por cada 100 mil habitantes. Ao observar somente o grupo de crianças e adolescentes, verifica-se a ocorrência de aumentos consideráveis no Maranhão, 39,58%, em Minas Gerais, com 22,59%, e em São Paulo, com 19,98%. Sobre o local onde a violação acontece, 52% das violações acontecem na casa da vítima, ao passo que 20% foram praticadas na casa do suspeito. A maioria das violações é praticada por pessoas próximas ao convívio familiar. Então, mãe, pai, padrasto, tio, tia. Condizente, inclusive, à informação anterior da localidade onde essas violações acontecem, onde essa violência acontece. Ao seu turno, o pai e a mãe aparecem em 58% das denúncias como suspeitos das violações. Tá? Contudo, deve ser observado, inclusive, que a principal violação, que é a negligência, costuma ter como característica social a responsabilização da mãe em detrimento de outros familiares. 55% das vítimas são do sexo feminino, enquanto 45% são do sexo masculino. Quando a gente estratifica essa violência pelo sexo,
a gente consegue perceber que as vítimas do sexo masculino, que em relação a elas, as denúncias estão concentradas nas faixas etárias entre 4 a 7 anos e entre 8 a 11 anos, aproximadamente 50% do total. Com relação à curva que apresenta o seu ápice entre 4 e 7 anos, essas denúncias vão diminuindo à medida que a idade vai avançando para os meninos. Quando a vítima é do sexo feminino, há uma distribuição mais uniforme entre as faixas de idade de 0 a 17 anos. Contudo, a gente consegue verificar pelos estudos, pela pesquisa, que a maior vitimização entre adolescentes do sexo feminino acontece aproximadamente 1,5 vezes superior aos adolescentes do sexo masculino. A exemplo da faixa etária do perfil do suspeito, no total de denúncias do Disque 100, no grupo de crianças e adolescentes, o suspeito também possui uma faixa etária distribuída entre 18 e 59 anos, com uma concentração de 93% do total, sendo maior para a faixa do adulto entre 25 e 40 anos, cerca de 57%, independente do sexo. Então, na sequência, o Lincoln vai falar um pouquinho sobre o perfil do suspeito, sobre a cartilha do abuso sexual, e a gente continua aqui. Olá a todos, é um prazer estar participando dessa live com todos vocês. Olá também para os nossos espectadores. O Thiago estava falando um pouco dos números, né, estatísticas gerais do abuso sexual na infância. Eu vou falar um pouco, explicar para vocês o que é o abuso sexual em si, algumas formas, como ele aparece, né, algumas práticas, para ficar um pouco mais esclarecido. E também um pouquinho do perfil do abusado também, que o Thiago chegou a dar uma iniciada, mas eu vou dar uma aprofundada também nisso aí. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês para ficar mais fácil da gente visualizar, que é a cartilha que ele falou. Só um instante. Aí a cartilha é essa daqui: abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a infância pede socorro. Ela está destinada para pai, mãe, ou você que está fazendo alguma função de educador, para criança, adolescente em geral. Aí ela fala aqui, o que é abuso sexual? É todo ato, né, ou brincadeira, seja hetero ou homossexual, em que esse agressor ele tem mais consciência, ele tem mais maldade do que a criança, do que está acontecendo ali. A intenção é estimular a criança ou esse adolescente de forma sexual ou usar essa criança para satisfazer a si próprio. Essas práticas eróticas e sexuais são impostas por meio da violência física, ou ameaças ou induções da sua vontade. Esse texto foi tirado da Fiocruz de 1994, adaptado. E aí, algumas práticas, como que ela se manifesta? Seja fazendo com que a criança ou adolescente assista algum filme pornográfico ou presencie alguma relação sexual. Fazer com que a criança veja adultos nus, revistas pornográficas, adultos se masturbando, né? Masturbação na frente da criança. Fotografar ou filmar crianças e adolescentes nus, filmar eles em posturas eróticas, ficar observando os genitais das crianças para conseguir se excitar, mesmo que seja de forma escondida, perturbando essa criança de alguma forma, o adolescente, assustando. Conversar, falar sobre relações sexuais com crianças ou adolescentes, mas não com a finalidade de educá-los ou de ensinar alguma coisa para eles, mas sim com a finalidade de se excitar ou excitar eles também. E uma coisa bem óbvia, mas a gente tem que falar, que é tocar ou acariciar os órgãos genitais de uma criança,
né? E o estupro, né? Que é ter relação sexual oral, anal ou genital com uma criança. Isso tudo é abuso sexual. E o Thiago já falou aqui, né, sobre o perfil do abusador, que geralmente é dentro da própria família. E um dado importante é que geralmente os abusadores, de cada 10 abusados, 2 a 3 foram abusados sexualmente quando criança. Então, o abusador ele tem um perfil de reprodução do que aconteceu com ele. Então, quem já sofreu abuso tem um certo potencial de ser um abusador no futuro. E esse tipo de violência sexual, ele traz muitas consequências, né, para a criança, para o adolescente, e a gente deve ficar atento se alguma criança ou adolescente estiver tendo uma diferença muito brusca de comportamento, de um dia para o outro, de uma hora para outra. Se ele foi para algum lugar onde você, né, pai ou mãe ou tutor, que você não estava presente, é importante você ver se ele voltou desse lugar e ele está com algum comportamento muito estranho, diferente. E eles pode ser algumas coisas, alguns sinais até irreversíveis, dependendo da gravidade, dependendo de como que essa criança ou adolescente vai absorver isso. Então, ansiedade excessiva, pesadelos, grito, falar durante o sono, dificuldade ou medo de dormir, perda ou excesso de apetite, aí noturna, né, que é o xixi na cama, ou problema intestinal, né, intestino preso demais. Isso aqui é muito grave, ó. Presença de sangramentos, DSTs, a gravidez, infecções ou dores nas regiões genitais, abdominais. De repente, essa criança ou adolescente fica muito agressivo ou se isola, não quer conversar, tem dificuldade na escola, tem dificuldade para aprender, sendo que tinha extremamente facilidade para estar acompanhando as aulas, dificuldade de concentração. Essa criança ou adolescente fica muito tenso, fica em estado de alerta, comportamentos muito infantis para a idade, tristeza, abatimento profundo ou choro sem causa aparente, comportamento sexualmente explícito, esse é muito importante. Muitas vezes a criança ela chega a demonstrar de alguma forma o que aconteceu com ela, seja por um desenho, às vezes erótico, isso é muito comum de acontecer. A criança, de uma certa forma, ela deixa explícito ali o que ela viu, o que aconteceu com ela. Então, é bom ficar atenta a esses comportamentos sexuais, né? Quando ela está brincando, ou ela fala alguma coisa ali que para a idade daquela criança ali é muito adulto, né? Muito pesado, que ela não deveria saber aquilo. Isso também é muito importante a gente ficar atento. Masturbação visível e contínua. Tem a fase da criança que ela começa a se tocar, ela começa a descobrir a genitália dela, isso é normal, mas se tiver um comportamento muito frequente e visível, né, a criança fazendo ali para os outros ver, é bom dar uma olhada também, é bom ficar atento. E tem outros aqui, ó, relutância em voltar para casa, ausência na escola por vontade dos pais, dificuldade social, poucos amigos, ter dificuldade para ficar perto de outros adultos e vai ficando mais grave. Ideias ou tentativas de suicídio, autoflagelação, a criança começa a se machucar, fugir de casa, ficar super hiperativa. Esses são alguns sintomas mais graves e que a gente deve estar sempre alerta. Aí agora, pode até cortar essa parte do vídeo aí que eu esqueci quem que é que vai falar depois de mim, que eu vou dar uma ênfase. Quem que vai falar agora? Eu até posso só completar o que você disse sobre a cartilha. Essa cartilha ela foi elaborada pela equipe do projeto Ação Educativa
contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes em União da Vitória, Paraná. É importante ressaltar isso, e que todos esses dados que você trouxe, ou esses comportamentos que podem ser identificados, Lincoln, eles podem sugerir, né, que ele está sendo vítima de abuso tanto para os tutores como para quem acompanha essa criança dentro da escola. Então, quando você fala sobre relutância em voltar para casa, poucos amigos, dificuldade de confiar em adultos, por exemplo, são tantos comportamentos tão visíveis para quem está dentro como para quem está fora de casa, para quem acompanha essa criança no dia a dia. Outra coisa que você disse que é importante é que, realmente, uma das fases da primeira infância da criança é descobrir a sua genitália, é tocar, é acariciar, sem ter essa percepção, essa consciência do que está acontecendo. Tanto que a criança faz isso, inclusive, na frente das outras pessoas. Agora, para uma criança que está na segunda, terceira infância, aí que já tem uma consciência, já aprendeu, já sabe que aquilo ali tocar em si mesmo ou até em outras pessoas não é algo para se fazer em público, deveria ser privado. Então, se ele faz isso, realmente é algo que tem que ser observado e levado ao conhecimento, denunciado, enfim, se for o caso realmente de um abuso, tá? Só para deixar um pouquinho claro para os nossos espectadores também, quando a gente fala de terceira infância, a gente está falando ali de uma idade que compreende mais ou menos ali entre os 7 a 10 anos, ou seja, a criança já tem uma consciência maior, já tem um pudor maior, que ela não pode ficar se expondo dessa maneira. Exatamente, exatamente. Agora, quem vai falar com a gente é a Jéssica. A Jéssica trouxe alguns detalhes bem interessantes, ela encontrou material dentro das nossas pesquisas, ela vai falar um pouquinho. Na sequência, a Thalita e depois a Kézia. Hoje, o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, Manual de Orientação para Educadores, Manaus, Agência Uga Uga de Comunicação, 2004. Bacana. Agora, interessante. Interessante, né? Muito interessante. Eu acho interessante, né, você ver situações assim, que acontece a todo tempo, assim, que as crianças passam, né, crianças e adolescentes. Infelizmente, o abuso ele acontece, obviamente a gente sabe, né, que os números só crescem. Quantas pessoas são vítimas, tanto dessa faixa etária que nós estamos trabalhando, como adultos, né? Tanto mulheres como homens. É muito interessante. Agora, a gente precisa proteger essas crianças e entender o que acontece, como acontece, para agir corretamente, né? Ô, Thalita, fala com a gente, então, sobre as redes de apoio e proteção, por favor. Bom dia, gente. Vou falar um pouquinho, então, das redes de apoio infanto-juvenil. Existem alguns programas e redes de apoio que auxiliam na proteção dos adolescentes e da criança diante do bullying. O primeiro dele, eu acho que todo mundo conhece aqui, é o Conselho Tutelar. Ele foi criado em 1990 pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. E um dos principais objetivos do ECA, no caso do Conselho Tutelar, é garantir os direitos da criança e do adolescente. Ele possui total autonomia funcional, então ele não é subordinado por nenhum órgão estatal. Quando o direito da criança e do adolescente ele estiver sendo violado ou ameaçado, o objetivo do Conselho Tutelar... Caiu? Perdão, mas... Não, o seu não, Thalita, a Jéssica. Chegou no grupo. Ela já voltou. Tá, continuando então. Quando o direito da criança e do adolescente estiver sendo violado ou ameaçado, o objetivo principal do Conselho Tutelar é proteger integralmente, assegurar o direito à educação, o lazer, o respeito e a convivência familiar. O mesmo não pode aplicar as medidas judiciais. Somente quando ocorrer um crime, aí ele deve direcionar a polícia militar. Ele é vinculado ao Poder Executivo Municipal, mas ele se intitula como uma instituição independente.
Eu vou falar agora sobre o SUAS, que é o Sistema Único de Saúde Social. Ele é um sistema público e que organiza o serviço de assistência social no Brasil. Ele organiza também as ações da assistência social por 2 tipos de proteção social. A primeira é a proteção social básica. Ela é destinada à prevenção de riscos sociais e pessoas por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos da família em situação de vulnerabilidade. A segunda é a proteção social especial. Ela é destinada às famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que já tiveram seus direitos violados, por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso sexual, o uso de drogas, entre outros. E o terceiro, que eu acho que também todo mundo conhece, é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele é popularmente conhecido como CRAS, né? E é uma das principais unidades do Sistema Único Social, que é o SUAS. Nele, a população ela tem acesso a vários benefícios, programas, políticas e direitos previstos na Constituição Federal. Deixa eu falar um pouquinho. Aqui na região sudeste, ela concentra 34,5% do CRAS, seguindo pelo Nordeste, que vem com 32,1%. Já na região sul, detém 18,4% das unidades, enquanto na região norte e centro-oeste empatam com 7,5%. Em 2015, eram 8.155 CRAS em todo o país. Joia, Thalita. São esses as redes de apoio infanto-juvenil. A gente tem essas entidades e temos várias outras que trazem isso que você colocou, algumas soluções, né? Para um viés de proteção e, na sequência, como tratar essa vítima, né, que está completamente vulnerável. Muito interessante. A gente falou das 3 principais, mas existem outras. E aí, Kézia, fala com a gente sobre a entrevista que nós realizamos, né, conta para a gente, traz isso, e para quem está nos assistindo, a entrevista que nós realizamos com a psicóloga comportamental Aparecida. Como que foi isso? Qual experiência você teve? Como que foi? O que você achou disso? Oi, pessoal, tudo bem? Vou contar um pouco assim da experiência, assim que ela compartilhou conosco, assim. Foi uma experiência muito bacana, Aparecida, assim, é uma pessoa muito simpática, muito acolhedora, assim, nos recebeu super bem. E ela contou, assim, então, um pouco das alterações comportamentais que costumam acontecer com a criança. Geralmente, a criança, assim, ela é uma criança alegre, feliz, e quando isso acontece, tem, assim, uma mudança brusca no comportamento da criança. A criança começa a ficar mais retraída, começa a ficar mais dela, consequentemente, o desempenho escolar dela cai também. Tudo isso acontece. É bom que os pais assim precisam ter uma atenção maior, um cuidado maior para ver o que está acontecendo assim com essa alteração de comportamento da criança. Tem que ter um olhar assim mais observador para ver o que está acontecendo. Foi até uma das coisas que ela compartilhou conosco. Bacana. Pode continuar, por favor. Já ia te interromper. Aí ela compartilhou também, essa não foi exatamente assim, não é o foco dela, mas foi uma experiência assim muito bacana, até para a gente mesmo aprender a ter um olhar assim mais observador com essas experiências, né, com esse tipo de caso. Foi muito bacana, assim, me agregou muito, assim, gostei bastante. Ótimo, assim, você falou agora sobre essa ótica, esse prisma em que os pais têm que observar, e aí a gente não pode desconsiderar que a maioria dos abusos acontecem dentro de casa, né? Sim, Então, são pessoas assim, aparentemente comum. Você olha assim para a pessoa, você nem imagina, é uma pessoa comum. Exatamente. Então, a gente precisa considerar que, claro, os pais têm que ficar atentos, porque essa criança, ela pode estar sendo vítima de um tio, de um avô, né? Padrasto. Do padrasto. Agora,
qual que é o nosso papel enquanto atores sociais e estudantes de psicologia? Eu penso que a Cida, né, ela tem deixado isso muito claro. A gente tem que ficar muito atento para a criança que rompe com essa barreira e consegue denunciar e, na sequência, chega até a gente. Como que vai ser esse tratamento? O que nós vamos precisar desconstruir para que essa criança ela tenha menos sequelas, para que essas sequelas sejam reduzidas, né? Acho que esse é o nosso papel, Sim. o nosso objetivo enquanto profissional da área de psicologia. Alguém quer mais trazer alguma coisa, compartilhar alguma experiência pessoal, ou se conhece alguém que sofreu abuso, como que foi isso? Vocês querem contar um pouquinho? Eu quero falar de mim, que tive uma experiência na infância. Depois, bom, eu não lembro muito bem como que foi esses atos, assim, são alguns flashes, mas depois disso, eu nunca fui mais a mesma pessoa. Eu era uma criança totalmente extrovertida e passei a ser totalmente reprimido, introvertido, e eu tive uma série de prejuízos. Inclusive, o tratamento psicológico, ele tem me ajudado bastante, que eu tenho feito esse ano. Então, eu reforço a importância de estar procurando um psicólogo, um profissional adequado, não só o psicólogo, mas outros profissionais, né, que trabalham com crianças, porque tem me ajudado bastante. Eu tive alguns prejuízos, igual eu falei, eu fiquei uma pessoa muito reprimida, fiquei uma pessoa que tem dificuldade de falar sobre o que está acontecendo, se tiver com algum problema, tende a se esconder, tende a afastar as outras pessoas. E eu tive um problema muito grande com o toque. Não deixava ninguém estranho me tocar. Isso perdurou durante toda a minha adolescência. E dificuldade de ter relações sociais, de fazer amizade, de comunicação com outras pessoas da minha idade. Então isso foi uma coisa muito forte. E isso também ocasionou também um desenvolvimento tardio da minha sexualidade, das minhas relações. Eu meio que superei isso. Lógico que fica alguns vestígios, mas eu superei isso com muita garra, muita determinação. Eu consegui, né? Porque não são todas as pessoas que conseguem sair dessa situação. Eu acho que também porque não foi uma das formas de abuso mais grave, não foi um estupro nem nada, foi um abuso, né? Mas eu acabei desenvolvendo, então, minhas amizades, meus relacionamentos fora do meu contexto familiar, que é aqui dentro de casa, porque a situação não foi aqui dentro de casa, foi com outra pessoa do sexo feminino, que eu não vou mencionar quem que é aqui, mas eu acabei desenvolvendo as amizades muito tarde, lá para meus 17, 18 anos, que foi quando eu comecei a sair mais, trabalhar. Então eu consegui adquirir minhas habilidades sociais, comunicação, e hoje eu estou com 21 anos, quase 22, então deve ter uns 3 ou 4 anos mais ou menos que eu saí dessa. Então, assim, e ainda tem os vestígios. Então, é uma coisa muito séria que acontece mais do que a gente imagina. Então, assim, a gente provavelmente conhece, todos nós conhecemos pessoas que foram vítimas de algum abuso. Então, a gente precisa estar aberto a esse tipo de conversa, a gente precisa de ganhar a confiança das crianças, especialmente que nós estamos falando hoje também, para que elas consigam contar o que elas estão passando. Essa é a minha contribuição. Muito, muito obrigado, assim. Eu penso que tenha sido muito difícil, que seja ainda difícil lembrar desse fato e trabalhar isso. Mas com os recursos que você tem, né, o acesso que você tem, eu acho que é isso que a gente precisa naturalizar, normalizar essa procura por um tratamento adequado com a gente, profissional de psicologia,
E com outros E o quanto profissionais. Diga, Kézia. o quanto antes também, né? Não ficar correndo assim, empurrando assim, porque é uma coisa que precisa ser tratada e quanto antes, melhor. Menos impactos para o restante da vida, né? O Lincoln acabou de E contar para a gente que ele desenvolveu uma série de situações consigo mesmo que o travou nas relações sociais, na formatação e formulação de amizades, no convívio, né? Então, essa retração trouxe e traz prejuízos ainda. Mas que bom que você sim, conseguiu romper, Lincoln. Assim, a gente fica feliz de escutar que você está superando. Gente, alguém tem mais alguma contribuição? Tiago, eu queria comentar a respeito, assim, que é igual, assim, tem muitas crianças, assim, que passam certas situações em casa, assim, com parentes, assim, e não tem, né, pra onde correr, assim. Eu acho, eu acho que, tipo assim, né, essas famílias precisam de mais apoio, né, que imagina uma criança sem ter, né, um porto seguro para correr, para procurar ajuda. Eu acho que igual o professor, ele tem um papel muito importante também, porque quando a família, né, não dá essa base, não dá esse apoio, acho que o professor tem que ter aquelas informações, né, para saber ajudar essa criança que está passando por essa situação. Eu Exatamente. acho que é importante, né? Exatamente. É tão importante. E aí, esse é o objetivo do nosso trabalho, gente. É trazer alguns dados que são extremamente reais. Nós trouxemos dados muito recentes, né, no início dessa live, de um relatório de 2019, que, inclusive, nós vamos compartilhar aqui o link para acesso a esse relatório. Está na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, tanto a esse relatório, como o link para acesso à cartilha que o Lincoln mencionou, que ele trouxe e falou tão bem, tá? Para que vocês vejam, assim, como que é uma situação séria e que a gente precisa realmente estar bastante atentos para conseguir ajudar essas vítimas, né? A gente pode finalizar a live agora. Acho que está bem dentro, né, do que a gente se propôs a fazer, que é informar, que é sensibilizar e conscientizar todos dentro desse papel de cuidado com quem está numa posição bastante vulnerável. Então, muito obrigado. Até logo.